Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão, né? Todos nós iremos morrer um dia? Essa é a pergunta que nós fazemos, que é o tema de hoje, né? Todos nós vamos morrer um dia? Porque é o que diz, né, os canais hereges, é o que diz, né, as tituladas pastores, que todos nós vamos morrer um dia. E os calvinistas diz que nós todos vamos morrer um dia. Mas será que a Bíblia ela afirma isso, que todos nós vamos morrer um dia? Então o que acontece? O que acontece é que eles usam Eclesiastes como modo legítimo para dizer que todos nós vamos morrer um dia. Então são homens, são tituladas pastores que não podem compreender o que lê e nem o que diz, né? Porque é Deus que dá o discernimento para ler. Então eles leem textos isolados e vêm para cá dizer que todos nós vamos morrer, né? E eu digo aqui, vírgula, nem todos nós morreremos. Então isso eu vou provar dentro da Bíblia, ok? Então vamos acompanhar esse vídeo aqui do calvinista católico Evandro Ferreira, né? Que ele não crê no próprio Jesus, tá certo? São apenas homens que disfarçam a sua falsa humildade. Ele prega Jesus em vão, porque ele não crê na própria profecia de Jesus, da qual o apóstolo Paulo ele traz para nós. Vamos acompanhar esse vídeo aí. Irmãos, vamos lá, né, para o canal do católico calvinista Evandro Ferreira, né? Os que zombam, né, do próprio Deus, né? Confira esse vídeo aqui. Vocês vão conferir esses vídeos aqui do Evandro Ferreira, ok? Olha só o que ele vai falar aí. Olha só o que ele vai falar. São pessoas que não acreditam, né, no dom de curas, né? Que existem homens que põem a mão para curar as pessoas. Os calvinistas não creem no dom de cura hoje, de Deus usar homens para pôr a mão e curar a pessoa. Depois eu vou trazer um vídeo sobre isso aí, eles mesmos falando, ok? Olha só aqui, acompanha aí. O senhor ainda vejo muito fazendo deboche, mas isso vai parar, porque o senhor vai dar um basta. O senhor vai dar um basta, irmãos. O senhor vai dar um basta. E aí, eu estou inventando alguma coisa? Francisco Evangelista está usando o falecimento do pastor Sandro Bosa para mandar um recado a qualquer um que ousar se levantar contra ele. E aqui eu entendo contra ele, contra Bispo Nadir e contra outros profetas. Ou seja, qualquer um que se levanta contra estes homens ungidos, estes profetas que trazem recados e revelações, vai partir também. Ô novidade que eu tenho, eu fico tão revoltado com alguém que usa o falecimento de alguém para tentar... Aí vocês vejam que como ele debocha, né? Como ele vai debochar, né, do próprio Deus, né, das profecias de Deus. Ele debocha. Veja só. Se blindar contra críticas. Eclesiastes capítulo 3. Para quem lê a Bíblia, para você que diz seguir a Bíblia. Então, como vocês estão vendo, né, ele vai usar a Bíblia para falar uma grande loucura da qual a Bíblia ela não diz isso, né? É que eles acrescentaram na Bíblia, né? Então eles usam a própria Bíblia porque o diabo ele usou a Bíblia para Jesus, né? Vamos, acompanha aí. Você lê ela? Eclesiastes capítulo 3 diz assim: olha, há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer. Não é surpresa alguma, Francisco Evangelista. Não é ou não foi porque Sandro Bosa discordou, rasgou a Bíblia, que ele faleceu. É porque chegou o dia do falecimento do pastor Sandro Bosa. Assim como vai chegar, Francisco... Olha só como eles debocham, né? As pessoas zombam de Deus, rasgam a Bíblia e ainda desafiam o próprio Deus, para Deus matar ele. Aí você vê que esses calvinistas, das doutrinas de demônio, porque esse calvinista aqui, ele diz que cristão pode portar uma arma. Ele vai usar toda a violência para com seu irmão.
Só os cegos que não enxergam realmente que as doutrinas calvinistas são realmente diabólicas, tá certo? Então veja como ele debocha da própria profecia que Deus, que eu vou falar daqui a pouco, que Deus fala. Ele debocha, olha só. Aí as pessoas podem sair por aí rasgando Bíblia, desafiando o próprio Deus, e Deus não vai fazer nada. Ah, isso não é porque rasgou a Bíblia, é porque não... Irmão, vamos continuar o vídeo aqui, que ele vai usar o texto bíblico, e a gente vamos lá para o texto bíblico, e vamos ler todo o contexto, para você compreender a verdade daquele contexto ali. Então, irmãos, você veja que ele vai usar, né, o texto bíblico, tá? Vamos lá. Evangelista, o meu, o do André, e não é porque criticamos ou discordamos ou refutamos de Francisco Evangelista, Nadir e outros. Vai chegar seu dia também, Francisco Evangelista. Fique despreocupado. Vai chegar o seu dia, vai chegar o dia de todas as pessoas. Eclesiastes diz, existe tempo para nascer, tempo para falecer. Exatamente. E não vai ser porque, Bom, você acabou de ver que ele usa o texto de Eclesiastes e ele mesmo acrescenta como se fosse juiz no lugar de Deus, dizendo que todo mundo vai morrer, vai chegar o dia de todo mundo morrer. Então, ele está acrescentando, né? O Evandro Ferreira está se tornando juiz no lugar de Deus para falar que todo mundo vai morrer. Então veja como trabalha, né, esses hereges para querer acrescentar na Bíblia Sagrada. Vamos lá. O Evandro bateu a cacholeta, ele bateu as botas, e foi porque ele se levantou contra a Nadir, ou contra o Francisco, ou contra não sei quem. Não, é porque vai chegar o dia do Evandro, e não há nada que o Evandro possa fazer para evitar isso. Eu vivo, Francisco, tranquilamente consciente de que meu dia vai chegar mais cedo ou mais tarde. E o fato de eu morrer... Pronto, né? Eles mesmos já declaram a sua própria morte, né? Que vai morrer. Né? Veja que eles mesmos declaram a sua própria morte, que vai morrer. Né? Só que o povo de Deus, né? Eles não morrerão, mesmo que morra, né? Para Deus, né? Viverá, está vivo. Apenas o cristão está dormindo, né? Mas esses aqui que declaram a sua própria morte, que vai morrer, ele mesmo está trazendo a própria morte para a vida dele, né? Vamos acompanhar aqui que eu quero trazer algo aqui para você. Deixa eu continuar aqui. Algum dia, não vai colocar em mim medo de criticar, discordar ou refutar as suas heresias, como essa que você está trazendo agora. Vai morrer, se faleceu é porque falou contra um servo de Deus. Me diga, olha, vamos lá, vamos medir pela mesma régua. Se fazer alguma coisa contra Deus resultasse diretamente no falecimento, existiria alguém vivo? Sério, existiria mesmo alguém vivo? Bom, olha só a esperteza, né? O que ele usa, né? Irmão, se Deus fosse realmente destruir, eliminar a terra, praticamente só sobraria os remanescentes, né? Aqueles que pregam a verdade, os que guardam a lei de Deus, os mandamentos, só sobraria esse, né? De fato, realmente. Então você vê que ele bota essa baboseira dele, tá entendendo? Para querer desprezar a própria profecia de Jesus, de Deus, contra aqueles... Existiria alguém vivo? Sério, existiria mesmo alguém vivo? E os falsos pastores? E os falsos profetas? E o Francisco Evangelista ensinando? Os irmãos vejam que ele age, o Evandro Ferreira, o católico calvinista, ele age igual aos ateus, né? Igual aos ateus. Se alguém zomba de Deus, rasga a Bíblia, então não sobraria ninguém na terra. Ele começa a aplicar essa artimanha dele, né? Vamos acompanhar o vídeo aqui. Heresia. E Nadir e tantos outros, vocês ainda estão vivos. Eu também estou vivo, mas vai chegar o nosso tempo. Então parem de ficar com essa lorota, conversa fiada, com esse ensino totalmente desprovido de qualquer texto bíblico.
alguma Francisco Evangelista. Não é ou não foi porque Sandro Boza discordou, rasgou a Bíblia, que ele faleceu. É porque chegou o dia do falecimento do pastor Sandro Boza. Assim como vai chegar, Francisco Evangelista, o meu, o do André. E não é porque criticamos ou discordamos ou refutamos de Francisco Evangelista, Nadir e outros. Vai chegar seu dia também, Francisco Evangelista. Fique despreocupado. Vai chegar o seu... Esse calvinista católico aqui, ele já é Deus na terra, é juiz no lugar de Deus. Ele está dizendo que o Francisco Evangelista vai morrer um dia também. É juiz no lugar de Deus, hein? Misericórdia. Vamos lá. O dia, vai chegar o dia de todas as pessoas. Eclesiastes diz. Evandro Ferreira, vírgula. Não é assim, todo mundo vai morrer não. Vírgula, vírgula. Vamos aqui acompanhar, irmão. Existe tempo para nascer, tempo para falecer. Exatamente. E não vai ser porque, o Evandro bateu a cabeça. Não dá para aguentar vendo esses hereges, né, falando besteira, sem conhecer a Bíblia Sagrada. Então você vê que ele usa a própria Bíblia, né? Então vamos lá para Eclesiastes, conhecer a toda a verdade, tá certo? Então esses calvinistas aqui, né, católicos, eles dizem que já são salvos para sempre, já está salvo para sempre. Então ele pode usar arma, matar um ladrão, porque ele já está salvo para sempre. Irmão, cuidado com essa doutrina de demônio. Cuidado com essa doutrina de demônio. Então ele diz que já está salvo para sempre. Então ele pode usar arma, né? E ainda ensina aos irmãos que pode cristão portar arma. Olha, cuidado com a doutrina de demônio. Então por isso que ele zomba de Deus, zomba da profecia de Deus. Olha, porque já está salvo para sempre. Então tem que ter cuidado com essa doutrina de demônio, de uma vez salvo, salvo para sempre, e você pode praticar o mal e está tudo certo. Tem que ter cuidado com esses canais calvinistas, ok? Agora vamos para a verdade aqui. Vamos acompanhar aqui a Bíblia Sagrada. Bom, irmãos, como você viu aí, né, o católico calvinista, né? Então aí ele está zombando das profecias de Deus. Ele está zombando da profecia de Deus. Então as pessoas podem rasgar a Bíblia, desafiar Deus que está tudo certo, porque não vai acontecer nada. Deus não vai pesar a mão nesses que estão rasgando a Bíblia. Como você viu o Evandro Ferreira aí, né? Achando bonito, né? Pessoas rasgando Bíblia, desafiando a Deus que Deus mate ele mesmo. E o Evandro Ferreira diz que isso é normal, pelo amor de Deus, irmão. Então vamos aqui para Eclesiastes. Então, esses pessoal, tanto as tituladas pastoras, o calvinista, muitas pessoas, algumas, né? Eles aprenderam isso, que todo mundo vai morrer, foi da ciência, a ciência fala isso, e a maçonaria também fala isso, que todo mundo vai morrer, e tem os vídeos aí, a prova para vocês. Então, qualquer pastor ou pastoras, qualquer um que você vê dizendo que todos nós vamos morrer, pelo amor de Deus, irmão, sacode, são apenas incrédulos que não acreditam na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no próprio Jesus, tá? Então vamos aqui, ó. Então Evandro Ferreira, ele leu aqui Eclesiastes 3. Vamos ler Eclesiastes 3, que diz assim, ó. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo determinado. Então aqui vai falar, há tempo de sorrir, há tempo de entristecer, há tempo de morrer, há tempo de curar, e assim vai. Então aqui, nesse texto aqui, não está dizendo que todo mundo vai morrer, tá certo? Aqui em Eclesiastes está dizendo que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo, mas aqui não vai dizer que, você não vai ver aqui nenhum texto dizendo que todo mundo vai morrer. Então eles acrescentam no próprio texto bíblico, ok? A outra parte que ele usa são coisas isoladas. Ele diz que todo mundo vai voltar para o pó, todo mundo vai morrer. Então eles usam esse texto que todos vão voltar para o pó e dizer que todo mundo na terra vai morrer um dia, todo mundo vai morrer.
Irmão, tem que ter cuidado com esses, né, teólogos, esses pastores da teologia que falam isso, que todo mundo vai morrer. Tem que ter cuidado, irmão, com esses incrédulos que não acreditam na profecia de Jesus, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês sobre isso aqui, que do pó voltará. Então vamos ler aqui esse contexto todinho e você vai compreender aqui, certo? Ó, veja só. Vi ainda debaixo do sol, deixa eu botar o óculos aqui. Olha, compreenda o contexto todinho, ok? Olha só. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça o mal, a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Tá certo? Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus o prove, ele veja que são em si mesmo como os animais. Então veja só, como os animais, Deus está comparando os filhos dos homens como os animais também. Observe bem, como os animais. O versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Então a Bíblia está falando entre o homem e o animal. Assim como morre o homem, assim também morrem animais, ok? O animal. Veja só. Assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Pronto. Então aqui eles pegam esse texto isolado e diz que todo mundo vai morrer e vai voltar para o pó. Está entendendo, irmão? O que eles acrescentam na Bíblia Sagrada? Então o que a Bíblia está dizendo aqui, tanto um como o outro voltam para o pó, está falando do animal, né? E o homem, tanto nós humanos, né? Os humanos voltam para o pó porque é pó, assim também os animais. Os animais eles morrem e voltam para o pó também. Então nesse contexto todinho, você não vai ver dizendo que todo mundo vai morrer, não. Então aqui está comparando o homem com o animal. Assim como morre o animal e o animal volta para o pó, assim também o homem volta para o pó. Então Deus está comparando o homem e o animal, tá certo? Deus está comparando aqui, ó, o homem e o animal aqui. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e do pó tornarão. Então a Bíblia diz que todos, né, voltam para o pó, é tanto o animal como o homem. Então a Bíblia não está dizendo que todos nós vamos morrer. Então tem que ter cuidado com essa doutrina de demônio, dizer que todos nós vamos morrer. Agora eu vou mostrar a prova para vocês, provando que todos nós não vamos morrer, não. Até os ímpios também vão estar preservados por Deus para receber as pragas do Apocalipse. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó, Tesalonicenses, tá certo? Ó. 1 Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 13, tá? Versículo 13. Ó, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos esqueceres como demais que não têm esperança, certo? Essas pessoas que ficam, nós vamos morrer um dia, eu vou morrer. Essas pessoas, irmão, não tem mais esperança, não creem em Deus coisa nenhuma, não creem em Jesus, não. Essas pessoas já declaram sua própria morte, não tem esperança nenhuma, né? Mas o povo de Deus terá uma esperança, mesmo que morra, viverá. E o povo de Deus não morre não, apenas dorme e para Deus estarão vivos sempre. Vamos lá. O versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? Os que já morreram. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum
prevaleceremos os que dormem, tá certo? Então olha aqui, e há outro texto, né? E há o texto lá que eu não sei onde é que está, que eu vou pegar para vocês depois. Lá está aplicado, o apóstolo dizendo, nem todos nós morreremos. É tanto os cristãos como os ímpios, nem todos vão morrer não. Deus vai preservar muito antes que venha, né, a vida de Cristo. Então você veja que nós, os vivos, que ficamos até a vinda de Cristo. Então vai ter pessoas vivas até a vinda de Cristo. Que história é essa que todo mundo vai morrer e não vai ver a vinda de Cristo não? Irmão, você veja a bagunça desses hereges, desses pastores, que diz que todo mundo vai morrer. Se todo mundo morrer, como é que vai se cumprir a profecia? Que aqueles que ficaram vivos serão transformados. Você está entendendo, irmão? Então essas pessoas não creem na própria Bíblia Sagrada, não. Então alguns que falam que a lei foi abolida. Ah, a lei foi abolida, não use o Velho Testamento. Presta atenção. O calvinista diz, a lei foi abolida, não sei o quê, não precisa mais usar a lei. E esses calvinistas reclamam com aquele que pega o Velho Testamento, mas veja que eles usam o Velho Testamento para falar uma heresia dessa, doutrina do demônio, que todo mundo vai morrer. Que história é essa, amado irmão? Não é vírgula, né? Vírgula. Tá certo? Então, essas pastoras, como a pastora do Vale, o Giovanni Dias, eu tenho um vídeo, as provas já, no meu canal lá, dizendo que todo mundo vai morrer. Mas essas pessoas não creem na Bíblia Sagrada, não, é? Essas pessoas não creem nos apóstolos, não, em Cristo, não, é? Para você ver que o próprio Giovanni Dias, falou que todo mundo vai morrer. A pastora do Vale falou que todo mundo vai morrer. O católico, o Evandro Ferreira, todo mundo vai morrer. Que história é essa, Maria? Essas pessoas não creem na própria Bíblia que carrega. Tá certo? Então se desperte para os Judas que estão desfazendo a palavra de Deus. Tá certo? Então o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte. Deus ele está mostrando para as pessoas, aqueles que rasgam a Bíblia, aqueles que desafiam o próprio Deus, Deus está mostrando para as pessoas que ele corta da terra aqueles que estão zombando da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? O que tem de pessoas morrendo que estão zombando, brincando de ser cristão, brincando com a palavra de Deus, estão morrendo, estão pegando praga, doença, e a própria Bíblia diz que a árvore que não produz bom fruto, Deus ele corta da terra, vai morrer, vão morrer nos seus pecados. E você rasgar a Bíblia e desafiar o próprio Deus é pedir a morte, é Deus cortar da terra. Então esses calvinistas da doutrina de demônio, eles não creem, irmão, na Bíblia Sagrada. Eles apenas usam a falsa humildade, usam a Bíblia como modo legítimo, mas eles não creem na própria Bíblia Sagrada. Então eles acham bonito as pessoas rasgar a Bíblia e dizer que Deus não foi Deus. Não foi Deus. Para você ver, amado irmão. É triste. Tá certo? Então, como você pode ver aí, né, veja aí na tela aí. Veja aí na tela. Aí tá aí, essa titulada pastora aí, né? Se chegando para os canais calvinistas, aí apoiando canais calvinistas, está junto e misturado. Você está vendo aí, ó. Então se desperte para essas tituladas pastoras. Está entendendo, irmão? Então, o que eu digo a vocês é que leiam a Bíblia. Tem muitos vídeos aí mostrando de pessoas que provocaram a Deus, zombaram da Bíblia, da palavra de Deus. Veja aí os vídeos, as provas. Morrendo de acidente de carro. Tá aí as provas para você. Tá certo? Bom, irmãos, que depois eu vou trazer, né,
aquela outra prova que muitos conhecem, né? Paulo ali falando, nem todos nós morreremos. Eu vou trazer depois esse versículo aí, tá certo? Então, uma das primeiras provas está aqui. Nós, os que ficamos vivos até a vinda de Cristo. Então, quando Cristo vier, vai ter gente viva na terra, tanto os ímpios como os remanescentes, tá certo? Então, essas pessoas que zombam pesado contra Deus, assim como os ateus que zombam pesado, Deus vai preservar muito desses ateus. E eu não quero nem estar na pele desses ateus anticristos, não quero nem estar na pele, irmão. O que eles vão sofrer das pragas do Apocalipse. Tanto os idólatras e esses ateus. Né? Então, por que é que Deus não destrói de uma vez o mal, essas pessoas que zombam, os falsos profetas? Por que Deus não destrói totalmente? E só sobraria os remanescentes. Irmão, Deus ele tem pessoas que precisam salvar. Certo? Se Deus tirar o trigo, tira também o joio. Então deixa o trigo aí. Né? Então muitas dessas pessoas que estão vivas ainda, que estão zombando, não se preocupe não, porque o castigo que eles vão sofrer na grande tribulação é terrível. Eu não quero nem estar na pele. Tá certo? Então, se desperte para as máscaras dos calvinistas, né? As doutrinas de apóstolos, os zombadores que gostam de zombar da palavra de Deus, ok? E depois eu vou mostrar para os irmãos, né? As profecias de Deus, a profecia de Deus. Aqueles que afrontam a gente, que fica afrontando o povo de Deus, Deus, ele pune. Deus, ele dá a paga, né? Está na Bíblia Sagrada. Então, aqueles que ficam criticando mal ao servo de Deus, ou que zomba da Bíblia Sagrada, Deus dará a paga, como já está dando a paga, né? Então, isso é uma lição para mostrar para aqueles que rasgam Bíblia, zomba. Deus já está mostrando aí que com Deus não se brinca e nem zomba da palavra de Deus não, ok? Então, irmão, aqui, né, aqui em Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tá certo? Então esse texto aqui não está dizendo que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Tá certo? Então vocês têm que decidir. Ou você acredita no Filho de Deus Jesus, ou no próprio diabo. O próprio diabo dizendo que todo mundo vai morrer. Né? Então essas pessoas perderam a esperança. Tá certo? Mas como você viu o apóstolo Paulo dizendo, não perca a esperança. Né? Achando que vai morrer todo mundo. O apóstolo Paulo estava falando a respeito disso aí. Paulo diz, não perca a esperança. Nós, os vivos, né, seremos transformados. Então, naquela tribulação que eles estavam passando ali, o princípio da dores, eles estavam passando a tribulação de perseguição, de morte ali. Então, as pessoas achavam que iriam morrer, e assumiram e amaram. Mas o apóstolo fala assim, nós os vivos que ficamos até a vinda de Cristo, né? E até hoje nós temos povo do Novo Testamento, né? A geração vivos ainda hoje, povo de Deus vivo ainda hoje, ok? Bom, irmão, então decida, ou você ouve a Satanás ou o Filho de Deus, que promete que nem todos morreremos, e ponto final, tá certo? Então, se for da vontade de Deus, eu quero viver até a vinda de Cristo, se for da vontade de Deus, porque eu tenho sede de justiça de pregar, alertar meu povo, e eu morrer na batalha, certo? Tudo é a vontade de Deus, em permanecer os vivos até que Cristo venha, ok? Que Deus abençoe a todos e até mais.